Vocês adoraram Natália Greco no canal. E aqui estamos nós. Exatamente, né? Então eu vi que também tiveram várias meninas que começaram a comentar aqui no canal. Sigam a Lari. Ai, meninos, me sigam. Lari_SS. Tá aparecendo Vamos aqui, falar ó. de maquiagem e cabelo. Exatamente. Os meninos não precisam seguir, os meninos podem seguir eu. Sim, sou o Silva, lá no Instagram. Então, Fica vocês à falarem vontade. de bigode. Eu não vou falar de nada com vocês. Eu sou a melhor companhia possível. Eu só posto uma vez a cada 2 séculos. Justo. Vai ter cortes aqui de vez em quando lá no feed, mas assim, eu não vou incomodar ninguém, tá ligado? Justo. Eu sou discreto. Vamos nessa? Um jovem de luto pelos pais resolve... Isso aqui é uma creepypasta, né? Creepypasta são histórias fictícias, gente. Só pra deixar claro, né? E aí ela vai aqui falar uma história pra gente aí que rola por aí. Não leva pro coração não, família. Vamos nessa. pegar um álbum que ele tinha, antigo da família, pra matar a saudade dele, sabe? E aí, enquanto ele tá folhando as páginas, ele... Isso não existe mais, né? A gente nem fazem um álbum nosso. Tem. Isso aqui é... Pô, engraçado isso. Que quando eu me formei na faculdade, eu tinha um... Cara, aí, ó. Isso é uma boa coisa pra eu estudar. Tava pensando em fazer mestrado. Tava pensando em história do cinema, mas eu acho que isso me interessa mais. Que é justamente essa parte da fotografia, que é a memória relacionada à memória familiar na fotografia analógica. Um bom tema. Porque antigamente a gente conhecia parentes e familiares por meio das fotos. Ah, sim. A gente ia lá, se reunia. Sua bisavó, não sei Essa aqui, ó, essa aqui é a tia sua não sei o que, prima. sua prima, só não sei o que. E todo mundo ficava reunido um dia, um domingo, depois de um churrasco e tal. Abria aquelas caixas de sapato que via com vários álbuns lá dentro e ficava dando uma olhada nas fotos antigas de família. E você ficava conhecendo até a memória familiar. Hoje em dia, com o advento da imagem digital, porque existe até uma discussão, não sei se você sabe, que fala que imagens digitais não são fotografias. Mas eu não vou entrar nisso agora. Mas com o advento das imagens digitais, isso se perde, não é salvo em lugar nenhum, o formato celular perdeu todas as fotos. Então, cada vez menos você vai tendo menos acesso até à memória da família, sabe? Isso aí pode ter um impacto cada vez maior na população. Um alerta forte, um alerta importante. Fica o alerta aí pra todo mundo. encontra uma foto que desperta algumas dúvidas nele. A imagem, que era pra ser só uma recordação de uma viagem que ele fez lá pra uma cidadezinha na Alemanha, não tá correspondendo às fotos que ele encontrou online desse local. Pesquisando mais a fundo, ele vai descobrindo umas coisas que não dá pra explicar. E aí, quando um desconhecido entra em contato com ele, aquilo se é no Reddit é real. Só que já tava estranho começa a ficar impossível. Trabalho para Geopest. Nossa, é verdade. Manda as fotos pra ele que ele acha o lugar. Exatamente. Se for no inferno, ele vai falar, ó, deixa eu ver o poste. Ele vai achar. Esse poste aqui, ó, realmente é no terceiro inferno. E a única certeza que ele parece ter é que aquela viagem não aconteceu da forma como ele se lembrava. Pois é, que mistério interessante, né? Gostou dessa intro? Deu pra perceber que eu falei e não falei muita coisa, porque eu não queria dar spoiler do que é estranho. Eu acho que é mais legal vocês descobrirem ouvindo a história, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui lendo e fiquei... meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, a história de hoje se chama... Dei uma olhada em umas fotos antigas da minha família. Algo não está certo. É de um Reddit chamado No Sleep. Olha aí, interessante. A gente pode ler umas histórias disso daí. O que será que é esse algo, hein? Bom, galera, eu sei que era pra eu fazer um vídeo sobre Maxine agora, né? Pra continuar e finalizar a nossa... Horrível. Nossa, é muito ruim, tá? É tipo assim, sabe aquele meme do cavalo? Como é ruim que o cavalo primeiro e o segundo tá perfeito o desenho, no terceiro tá tudo cagado. ele virou o pé de pano, assim, tá ligado? Como é Pearl X Maxine. Na verdade é X, Pearl e Maxine. A trilogia de X, Pearl e Maxine. Mas tinha criança chorando pedindo creepypasta. E vocês sabem como que é choro de criança, né? Irritante. Tive que acatar, nossa, não teve jeito. Não é porque eu tava com saudade de creepypasta e tô com preguiça de falar de Maxine, não é por causa disso. É muito divertido fazer esses vídeos de creepypasta, porque... Silva, eu te acompanho há muito tempo, só almoço e durmo assistindo seus vídeos. Amo vocês dois. Manda salve, tenho 14 anos e meu nome é Luan. Amo vocês, quando eu tiver dinheiro, eu viro membro. Salve, Luan. Então por que o seu nome é Isamara Pereira? Com certeza é a conta da mãe dele. Porra, Luan, você tem 14 anos, faz uma conta no YouTube aí, você já pode, pô. Aprende a fazer um e-mail. A dica pra todo mundo que tá aqui, vocês vão criar um e-mail, faz assim, ó, não vai colocar um nome do Kakashi 123, não. Você vai pegar o seu nome, aí você antes coloca contato, ponto, nome, sobrenome, @gmail.com. Se já tiver isso, você tenta sem o ponto,
coloca alguma coisinha aí, mas coloca contato, não sei o que, não. Pra ficar mais profissional. Desde cedo você já vai ter um e-mail legal, tá ligado? Sim. Porque aí você vai... A gatinha do funk, _72, @gmail.com, não vai ficar muito bom. Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. Eu leio várias histórias ruins até encontrar uma boa. E quando eu encontro, bate uma serotonina, você já fica ansiosa pra trazer pra cá. Fica ansiosa pra Opa, assustar mais vocês. um, obrigado. Eu fico Obrigado. ansiosa pra acelerar os seus batimentos cardíacos e te deixar arrepiado. Porque é pra isso que você assiste esses vídeos, não é? Pra sair da sua zona de conforto, pra sair do tédio que você sente. Agora, só é legal tédio. sentir medo quando você sabe que no fundo você tá seguro, né? Mas eu te Manda AD pergunto, pra nós. você sabe que você tá seguro? De onde Manda você tá AD assistindo pra esse nós vídeo? aí, Natália. Você sente insegurança? VPN. Então, deixa eu te contar. Que pra você ficar protegido de verdade, você precisa Use camiseta. Não. VPN. de um VPN. Olá, Isso. esse vídeo Ela tá Gostei. de Eu bom gostei. AD, cliquem lá na descrição. A gente tá tentando aprender a fazer ADs. Nosso último AD ficou bom lá no canal principal, gente? Fala pra nós aí, galera. Bom, a nossa história aconteceu alguns anos atrás. E todo mundo vai lá também no nosso último vídeo. Esse que tá aparecendo aqui, ó. Que é Vai o apoiar Memes nossa publi aí Calvo. também, né? Clica no nosso link, ajuda. Ou se tiver 300 pessoas aqui, as 300 pessoas clicarem no nosso link da descrição, só por clicar já ajuda bastante, porque o cara vai falar: nossa, teve muito clique. É. Tá ligado? O pessoal ajuda vê nós isso aí daí, o também, pessoal hein? vê. Então é isso, clica aí. E se você for comprar alguma coisa na manual, usa o código SENSOU40. Lá em 2019, 2019 parece ontem, credo. Quando eu entrei no post e vi 5 anos atrás, falei, nossa, tá antiga essa história, né? Não, 2019. 2019 não é antigo. Mas tudo bem, deu um mini bug na minha cabeça, mas enfim. Já o nosso sabemos que protagonista quem é é de alemão. 2007. Quem nasceu em 2007. Já tem 18 anos? Eu nasci em 2007, eu sei disso. Quer dizer, eu nasci em 2006, né? Porque eu tenho Não 18 buga o cérebro, não, de vocês, gente? Não sei, o pessoal é tudo novo, né? Então É eles não devem loucura, bugar ainda, não. véi. Eles vão bugar daqui uns 10 anos, eu acho. Nossa. Aí eles vão falar, nossa, aqui nasceu em 2015, já tem 18. Aí eles vão bugar. Né? Ele chama Steven e ele perdeu os pais Opa, 2 anos obrigado aí, antes, em Natanael. 2017. A ferida causada pela morte dos meus pais nunca realmente cicatrizou. Muitas vezes tinha dias em que a dor era insuportável e a saudade de vê-los novamente era forte demais. Recentemente passei por um dia desses. Já tinham se passado mais de 2 anos desde a morte dos meus pais, mas a dor parecia recente e queimava intensamente no meu peito. Revisitei um dos nossos antigos álbuns de fotos da família. Sempre me ajudava a dar uma olhada neles e relembrar os tempos que já se foram. Uma foto tinha eu bebê nos braços da minha mãe. Outra era do meu primeiro dia de escola. E o que seguiu foram as fotos das várias viagens que a gente fazia. Fui passando página por página até chegar em uma das nossas muitas viagens a pequenas cidades. Meus pais nunca me levaram a outros países. Eles eram bem entediantes assim. Em vez disso, a maioria Não das tinha nossas grana, né? viagens era pra fazer turismo na Alemanha. Ou não tinha grana, né? É. Eles são meio entediantes assim. Entediantes. Ai, meus pais não querem me levar pra Paris nessas férias porque eles são meio sem graça. Mano, moral Nossa, é sabe o que é pior de tudo? A gente já ouviu uns jovens com esse papo. Ah, eu já- na fila mais de uma de vez. loja. Os moleque na nossa frente falando: ai, minha mãe quer me levar pra Londres de novo. Não era esse- Londres, era Disney. Era Disney. Minha mãe quer ir pra Orlando Ai. de novo esse ano. Aí o Não aguento outro mais. falou assim, ai, meu pai quer me levar pra Europa, velho. Meu Deus do céu, para. Eu queria ir pro lugar tal, mas eu quero me levar pra Disney de novo. Eles falam, nossa, eu queria ir pro país tal, eles querem com isso. Que saco, meu. Eu e o Silva, a gente só se olhou assim, ó. Olha pra mim. Ah, tá. A gente só se olhou assim, ó. Eu tava prestando atenção na minha canetinha aqui, ó. Perdi o raciocínio. Vamos voltar pro roleplay. Europa tem essa coisa boa, né? De você simplesmente pegar o carro e atravessar vários países. Tipo, que nem a gente vai viajar pra, sei lá, Minas Gerais. Pra eles é pegar ir da Bélgica até a Holanda. Mais rápido ainda, esse pá. Eu acho que pra eu chegar em Minas são 5 horas. 5 horas. Exatamente. Sabe por quê? Porque o Brasil não investe em trens de alta velocidade. Não, parei, vai. Vamos voltar. Você faz de Amsterdã até Paris. Bom, então o Steven conta que os pais dele, Pior que viajar que de eram trem na super sem Europa é bom. graças, só levavam ele pra viajar numa cidadezinha. Mas é caro, tá? Só pra
às vezes viajar de trem na Europa é mais caro do que viajar de avião. Então o pessoal acha que é tudo barato. Fica a dica aí, hein, galera. Às vezes passagem low cost na Europa é mais barato E mais rápido. do que viajar de trem, mano. Por incrível que pareça, trem é caro, tipo, caro mesmo. Eu não sei se pra cidadão europeu é mais barato, né? Mas pra quem é turista é bem caro. Pequenas do interior da Alemanha. Essas cidadezinhas, assim, que as ruas são tão apertadinhas Parece que quase Suíça. não passa um carro Isso daí parece direito. Amsterdã. Não tem asfalto, é tudo paralelepípedo. Paralelepípedo. Ruas que deviam ficar super assustadoras quando a noite chega. Ele viajava pra lugares assim com essa família. Com esse visual mais antiguinho, mais histórico. Bonito, só que provavelmente entediante pra uma criança, né? São esses cenários que ele fica vendo enquanto ele passa. Criança é burra, né? Meu filho, se der uma caixa de papelão pra uma criança brincar, ela vai brincar. Exatamente. Não A existe criança essa de entediante pra criança. mano, tudo depende, né? Depende da criança. Tem criança que é chata também, vamos combinar. Ah, e tem criança que Tem é insuportável. criança, isso é um medo que eu tenho de ter um filho e nascer chato. E eu sou bem realista com as coisas, Ah, então eu coloco pra adoção. é melhor, né? Se nascer chato, eu dou pra sua mãe. Minha mãe ia gostar. É. Tá bom. Eu respeito. Essas páginas Ela do cria. seu álbum de fotografias, até que ele encontra uma foto e fica pensativo. Na foto, meus pais e eu estávamos abraçados em frente a um pequeno restaurante. Senti as lágrimas surgirem mais Tamo uma junto, vez mano, quando olha aí nos vi o bagulho assim. da- Tinha sido uma viagem tão do celular. agradável. Alguns minutos depois, decidi que seria uma ótima ideia fazer uma viagem até lá e revisitar o lugar. A foto era de uma viagem a uma pequena cidade a cerca de 1 hora daqui. No entanto, quando pesquisei sobre a cidade online, as fotos da nossa viagem não pareciam se encaixar com a paisagem de jeito Muito nenhum. O pequeno interessante o restaurante argumento. estava em frente a um cenário de fábricas distantes e áreas industriais. Muito interessante a ideia. Não né? havia nada disso na cidade que eu tava olhando. Fiquei um pouco confuso, mas talvez as fotos fossem de outra viagem. A minha mãe deve ter colocado as fotos no lugar errado ou confundido os nomes. Deus sabe que ela sempre foi um pouco distraída. Examinei a foto em busca de algo concreto e finalmente li o nome do restaurante. Quando procurei no Google, recebi mais de 1 dúzia de resultados. Afinal, era um nome comum. Olhei cada um dos resultados, mas eram lugares completamente diferentes. Até aí dá pra passar um pano porque se passaram muitos anos, né? Ele era criança, né? Então pode ter mudado, o restaurante fechado, né? Não tem informação online. Ótimo, pensei. A foto tem 15 anos, o lugar provavelmente já fechou. Mesmo assim, mesmo que o restaurante em si não existisse mais, seria bom visitar a cidade. Ele continuou sua busca, mas não conseguia lembrar o nome da cidade de jeito nenhum. E não é como se tivesse na ponta da língua aquela sensação de quase sei o nome, sabe? Ele procurou bem fundo na sua memória, mas o HD tava vazio. Então ele desiste de tentar lembrar. Minha infância inteira assim. Até porque quando ele era criança, né, mano? Eu tento lembrar, meu HD é vaziozaço. Sozinho e posta a foto no Reddit. Que eu já falei pra vocês, você quer descobrir qualquer coisa, posta no Reddit que vai ter um desocupado pra te ajudar. O Steven tinha esperança de que alguém fosse reconhecer o local, certo? Tipo, você joga na internet, um monte de gente tá vendo, alguém provavelmente conhece esse local. Só que todas essas postas que ele recebeu ou eram inúteis ou estavam contendo, tipo, piadinha sem graça. Aí aqui eu fiquei me perguntando que tipo de piadinha será que o pessoal tava soltando? Porque você postou uma foto da sua família morta, eu não sei se dá muita abertura, né, pro povo fazer piadinha. Dá. Ai, dá. Na internet? Dá, sim, na internet. Você tá maluco. Não duvide de nada vindo do ser humano. Nossa. Mas assim, o pessoal consegue ir até os limites do meu Deus, tá ligado? Tem gente que quando tem uma ideia, a gente reza pra elas esquecerem. Galera, preciso de uma ajuda. Essa foto eu tirei com meus pais quando era criança. Alguém reconhece esse lugar? Minha família toda morreu e visitar essa cidade me ajudaria com o luto. Um querido respondeu: ainda tem gente que se importa com a dor dos outros. Zezinho 42069. Eu lembro desse lugar. Foi no banheiro desse restaurante que eu comi a sua mãe. Caraca, Sério isso? velho. Será que ele pelo menos falou o nome da cidade? Aí é foda. Mas não lembro o nome da cidade, desculpa. Tava ocupado comendo a sua... filho da... Acho que devia ser assim, né? Os comentários que ele recebeu. É tipo, não consigo ver outro tipo de interação, honestamente. Só que aí depois de Seria algumas horas exatamente que isso. o post estava online, ele recebeu uma mensagem no particular. Que ele achou estranho, porque tava todo mundo comentando no post pra todos verem e alguém resolveu mandar algo diretamente pra conta dele do Reddit, né? Naquela caixinha de mensagens. Eu falei, eu tenho um maluco. No entanto, revelou-se um pouco estranha. Foi escrita por alguém que afirmou ter uma foto quase idêntica à minha. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo.
Recebi uma resposta alguns minutos depois, dessa vez com um link do Imgur com a foto que ele mencionou. Imgur? Não sei se é assim, né, que pronuncia, mas é uma plataforma que o pessoal manda imagem, GIF, um pro outro. Né? Quando olhei pra foto, fiquei um pouco intrigado. Era quase exatamente igual a que eu tinha, só que com uma criança e uma família diferentes. Todo o resto era igual. O ângulo, a posição em que a família dele estava, até os itens na janela atrás dele eram todos idênticos. Isso só podia ser uma piada de mau gosto. Enviei uma mensagem de volta, dizendo que ele quase me enganou e que suas habilidades no Photoshop eram muito boas. E claro, ele começou a negar, mas eu não me preocupei em responder mais. Só que, logo depois, chegou outra resposta. E o homem perguntou se eu tinha outras fotos dessa viagem. Qual era a porra do problema desse mano? Soube assim que a outra mensagem chegou. Quando a abri, li o seguinte: Ei, tenho certeza de que você está um pouco assustado. Me desculpa por isso. Você tem alguma foto parecida com essas aqui abaixo? Anexada à mensagem estavam meia dúzia de links do Imgur. Quando cliquei no primeiro, uma sensação de reconhecimento tomou conta de mim. Peguei novamente o álbum da antiga viagem da minha família. Olhei pra foto na tela. Era de um rapazinho sentado num banco com a mãe no meio de um parque. Folhas estavam espalhadas pela grama e havia uma pequena fonte ao fundo. Quando olhei pras fotos da viagem da minha família, comecei a tremer. Lá estava de novo uma duplicata exata. Lá estavam as folhas, lá estava a fonte e lá estava o banco no parque. As únicas diferenças eram a minha mãe e eu. Mas que merda estava acontecendo aqui? Maneiro, fui clicando nos outros links do Imgur e com cada um a minha cabeça ia girando mais. As fotos eram todas exatamente iguais. A única diferença eram as pessoas nas fotos. Era uma espécie de piada doentia que alguém estava fazendo comigo? Mas como ele teria conseguido as fotos? Escrevi pra ele de volta perguntando como ele fez aquilo. Ele respondeu que ele devia perguntar a mesma coisa pra mim. Inicialmente, Steven cogitou ser tudo uma coincidência. Às vezes eles tinham visitado o mesmo lugar no mesmo dia. Demais, queriam ouvir um ronronado. Tirar as fotos igual, né? Tinha a mesma câmera, com a mesma lente, pô. No mesmo ângulo, né? Com as mesmas folhas, na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo jardim. Fingi pra comprar uma segunda câmera pra filmar só a minha gatinha, né? Né, Titi? Preciso de uma câmera só pra você. Você é a estrela desse canal. Mas promete... Pô, a gente poderia ter uma câmera para as nossas cachorras. Poderia mesmo. Não poderia ter? Poderia. E poderia... Nossa, eu vi uma coisa que é muito maneira. É assim, ó. A gente poderia comprar uma câmera, deixar pra Nami aqui. Aí a gente comprou um bagulho que é toda vez que a pessoa manda um donate, sai um biscoitinho pra ela. Ah, legal. Aí alimente... Tá ligado? Eu tenho uma página no Threads que o cara, ele colocou... Mano, é muito engraçado. O cara, ele colocou uma câmera de filmagem. A gata dele sai de casa e volta, né? Uhum. E toda vez que a gata ou sai ou volta, tira uma foto e fala assim, o nome da gata voltou ou a gatinha saiu. Uhum. Mano, toda vez que posta tem milhares de comentários. É tipo assim... Que legal. Aí o pessoal, tchau, fulaninha. Aí ela volta... Olá, fulaninha, que bom que você voltou. Tipo assim, cara, é só isso, é muito que foda. Bom, é muito legal. Vamos tentar fazer isso? Vamos. Sigamos. Mas que ele tentasse encontrar as diferenças entre uma foto e outra, ele não conseguia. E assim, tirar fotos parecidas... Tudo bem. Agora, duas pessoas que não se conhecem tirar fotos exatamente iguais, é impossível. Então ele manda uma foto aleatória pra esse cara de outra viagem que ele fez em outro ano, pra ver se o cara tem uma foto igual. E aí, amigão? Essa foto aqui, você tem uma igual? Sim. 2 minutos depois, o amigão manda uma foto igualzinha à que ele enviou. O estranho, então, manda uma mensagem pro Steven falando: olha, tá esquisito, mas uma coisa é fato. A gente tá conectado, né? Então vamos se encontrar e tentar... Não. Nesse exato momento, sabe o que eu faria? Queimaria as fotos e fingiria que nada disso aconteceu. Eu teria fingido que nada aconteceu também. Eu ia ficar aí, rapaz, aí tem coisa, melhor deixar quieto. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Resolver esse mistério? Obviamente, o Steven não acha uma boa ideia de primeira, né? Porque encontrar pessoalmente uma pessoa aleatória que você conheceu só pela internet tem grandes chances de dar errado. Ele já começou a achar que ele podia terminar naqueles programas de catfish, ou pior, acabar no canal da Jacqueline Guerreiro. Nossa, lembra do catfish? Eu vou contar a história de um serial killer, Vocês o lembram? Jeffrey Dahmer. Mas era tenso. Absurdamente improvável o cara tá sacaneando ele. Porque essas fotos que o Steven tinha eram antigas
antigas. Só tinham sido impressas uma vez pra colocar no álbum dele. Era de câmera analógica. Como que o cara ia ter essas imagens se a única cópia delas tá ali na mão dele? Ou seja, o Steven tinha que tentar descobrir o que tava acontecendo. Não ia ter jeito. Cerca de uma semana depois, fui me encontrar com esse cara. Era uma viagem de carro de 3 horas. Eu me senti estranho e apreensivo o tempo todo. Quem que ele era? Por um momento, a ideia de um irmão perdido há muito tempo passou pela minha mente. Mas isso não fazia sentido algum. Depois disso, pensei em ideias mais absurdas. E se ele fosse algum tipo de sósia? Ou uma versão alternativa de mim mesmo? Não, isso não é um filme de ficção científica. Calma, seu idiota. Quando finalmente cheguei, fiquei aliviada ao ver que a casa... Eu já olharia pra câmera na hora, assim, ó. É pegadinha. É pegadinha. Ele era completamente diferente da minha. Como assim? Mesmo assim, demorei um pouco pra sair do casa carro. de cada um. Depois que toquei a campainha, um cara rechonchudo e com quase o dobro da minha idade abriu a porta. Ele ficou tão surpreso quanto eu ao ver como éramos diferentes. Você é o Michael? Perguntei. Você deve ser o Steven, certo? Eu assenti. Bom, entre. Você trouxe as fotos? Sim, eu trouxe um monte delas. A casa desse cara estava bagunçada, seriamente bagunçada. Parecia que fazia semanas, se não meses, que ele não limpava. Ele nem parecia se importar enquanto me levava até a sala de estar. Quando olhei pra cima, vi que toda a lateral da sala estava ocupada por uma enorme mesa. Vários computadores, monitores e uma variedade de ferramentas a cobriam. O Michael, então, percebe que o Steven tava, né, olhando aos redores, assim, meio que julgando ele e fala: olha, amigo... me desculpa. Ah, perdão. É que eu tô obcecado, sabe? É só nisso que eu consegui pensar desde que a gente conversou. Aposto que nessa hora o Steven olhou, né, pra sujeira que tá com cara de que tá ali há meses. Pensou no fato de que eles só começaram a conversar É verdade. Mano, aí já não é um alerta pra você sair correndo? Então vamos ser sinceros. Eu já assisti bastante filme na minha vida pra eu ver onde isso vai dar, tá ligado? Então... E mesmo se não der, foi sorte. Então... Porque a probabilidade era que eu estaria numa banheira sem meu rim. Desculpa, gente. Aí tem que começar a maneirar na indignação também. uma semana atrás Entrei muito na e história. falou assim: claro, Michael, eu não tô achando que você é sujo por natureza, não. Esse cheirinho que eu tô sentindo é obviamente de alguém que esqueceu de fazer faxina por uma semaninha. Uma semaninha. Uma semaninha só. Eu tenho certeza que aquele rato ali, no canto da sala, é de estimação. Tá só tirando uma sonequinha, né? Tá cansado, ratinho. Bom, tirando a porquice, o Michael parece ser bem gente boa, sabe? E ele disse que é programador e que tentou de tudo pra descobrir o que tá acontecendo ali, mas ele tá tão confuso quanto o Steven. Quando você disse que você e seus pais visitaram aquele restaurante? O Michael perguntou. Acho que foi em 2005. Certo. E quantos anos você tem? 24. O que isso tem a ver com alguma coisa? Bom, é porque eu tenho 36 e fiz essa mesma viagem em 1992. Eu ouvi o que ele disse, mas não entendi. Como que as fotos podem ser idênticas se foram tiradas com 13 anos de diferença? Você entendeu o problema, né? Então como é que essa merda é possível? Aquela outra foto que você me enviou, quando você esteve lá? Peraí. Eu abri minha mochila e tirei os álbuns de fotos. Cara, tá interessante, hein? Deve estar aqui em algum lugar, eu disse enquanto as procurava. Ah, tá aqui. Deixa eu ver... Essa foi em 2002. O Michael fez uma careta. Mesma viagem, só que em 90. Que droga, o que tá acontecendo? Ele não respondeu. Em vez disso, remexeu em um armário e trouxe pilhas e mais pilhas de fotos. Beleza, vamos ver se tem mais alguma como essas. Na próxima hora, nós dois revisitamos todas as nossas fotos e comparamos nossas várias viagens. O resultado foi que todas elas eram iguais. No começo, ficamos totalmente horrorizados e assustados. Mas com o tempo, a surrealidade da situação nos empurrou para um estado de apatia. Passamos de foto em foto e as comparamos. De Todas vez em as quando, viagens? um de nós um pouco balançava a cabeça. Nada demais. Na verdade, é os pais do moleque que postou no Reddit que tava perseguindo os pais desse outro menino aí. Caraca, velho. Ou, na verdade, esse garoto aí que postou no Reddit, na verdade, ele que copiou as imagens do outro moleque. Será? Aqui não é omelete pra se ficar de teoriazinha pra vender Dorito, não. Seus pais? Perguntei enquanto colocava uma foto de volta em um dos meus álbuns. Ambos morreram faz uns 2 anos. Em um acidente de carro? Michael olhou pra mim, confuso. Não, os 2 morreram em um incêndio. Ai, meu Deus, por um segundo pensei, mas então balancei a cabeça. Fala, o que foi? Eu suspirei.
Bem, os meus pais morreram há 2 anos em um acidente de carro. Por um momento, eu achei que os pais dele morreram no acidente de carro. Enquanto fugia, depois de ter tacado fogo na casa do pai dos outros moleques. Esse roteiro é muito bom! ter sido mesmo com os seus. Eu não sei mais. Tudo isso é estranho demais. Tá tudo conectado Michael aqui. não disse nada. Confia. Mas assim, todas as fotos eram iguais? Ele falou isso mesmo? Falou. No final, não havia muito que nós dois pudéssemos fazer naquele momento. Estávamos confusos e não tínhamos muito com o que trabalhar. Nossos nomes eram diferentes. Nossas datas e locais de nascimento eram diferentes. E nossos pais não tinham nenhuma relação. Por um tempo, fizemos suposições malucas sobre o que podia estar acontecendo. Mas tudo era sem sentido. Quando a tarde virou noite, decidi que era hora de voltar para casa. Antes disso, trocamos números de telefone e e-mails. Não, deixa eu tirar uma dúvida aqui. O Tyler ele perguntou: Sil, você pode me dizer o que aconteceu em 1989 na China? A gente vê que é uma pessoa que não manja muito de história, né? Em 1989 na China, eles estavam comendo de curioso. Caso um de nós descobrisse algo. Então Michael faz cópias das fotos do Steven e diz que ele vai continuar investigando. Que ele vai mandar essas imagens para uns amigos dele que fazem, sabe, no computador e sabem se uma foto foi adulterada ou não. Foi só no caminho de volta para casa que o Steven ficou sozinho, né, com seus pensamentos, e sua ficha caiu. Porque com o Michael ele tava muito à flor da pele, né, eles estavam trocando figurinha, trocando informações. E então ele não tava conseguindo refletir sobre a gravidade daquilo que ele estava passando. E quanto mais ele pensava na estranheza daquilo, mais ansioso e enjoado ele ficava. Tanto que quando ele chegou em casa e foi tentar dormir, não foi fácil, né? Cair no sono. E quando ele finalmente capotou, os seus sonhos foram assombrados por sósias e realidades paralelas. Realmente, realidade paralela é um negócio que tá fazendo mais sentido aqui, né? Porque os dois visitaram o mesmo lugar, da mesma forma, só que com 10 anos de diferença. Assim, só foi isso que eu não entendi. Só foi um lugar que eles visitaram ou todas as viagens eram iguais? Isso eu não entendi. Ah, isso daí eu não entendi também. É, porque assim, ó, se for uma viagem específica, todas as fotos diferentes, é legal. Eles foram pra uma dimensão bizarra que tudo é igual. E eles não lembram de nada disso. Sei lá. Tem um monte de... Mas se for todas as viagens iguais, aí é complexo, né? Porque... Diferença? Eu não consigo pensar em outra explicação. Mas tem. No dia seguinte, o Steven ainda teve que ir trabalhar. Tem Imagina explicação? você descrir que você não sabia. Mano, com certeza eu contaria pra alguém. Ah, eu contaria pra A primeira coisa que eu faria... Eu tô ficando louco. Mano, a primeira coisa que eu faria, eu acho que eu, sei lá, contaria pra alguém. E mesmo se eu fosse muito solitário, eu contrataria um psicólogo. Eu só preciso te contar uma coisa. Se você achar que tem alguma coisa estranha, você me enterra, né? Vamos lá. Isso daqui aconteceu, aqui tá as fotos que ele me mandou. Quais são as explicações lógicas pra ele? Mano, eu ia tentar externalizar pra mais pessoas. Eu não ia deixar isso morrer em mim, tá ligado? Pelo pouco que eu conheci, ele é maluco. Nada sobre a sua própria realidade e bater cartão. É bem esquisito pensar que, às vezes, mesmo quando o seu mundo é completamente destruído, você tem que continuar vivendo nele como se as coisas não tivessem perdido sentido. Tá tudo diferente, mas você tem que minha mente todos os dias é isso. Continuar agindo da mesma forma. Só sorrir a cena. Sorrir a cena. Ele obviamente trabalha bem avoado, né? Sem conseguir se concentrar em nada. Tipo, dia útil antes de feriado. Não tá conseguindo focar. Até que quando ele finalmente chega em casa, ele recebe uma mensagem do Michael. Você adulterou todas essas fotos? Você está me Cheque seu perseguindo? e-mail. Finalmente ele sai do transe e se sente acordado pela primeira vez naquele dia. No e-mail, Michael disse que alguém tinha respondido ele sobre as fotos. Era um homem mais velho da Rússia que costumava trabalhar em uma empresa de mídia impressa na União Soviética. Ele se lembrou da foto imediatamente. Levantei o rosto. Como assim? Pensei. União Soviética? O homem contou que reconheceu a cena nas 2 fotos logo de cara. Ele costumava trabalhar com a versão original. Versão original? Era uma foto de um banco de imagens relativamente popular, frequentemente usado em peças de propaganda no final dos anos 70. Todas mostravam famílias russas felizes. Anexada ao e-mail estava a mesma foto que eu tinha dos meus pais naquele restaurante. A família era outra, mas a cena quase idêntica. Havia uma grande diferença, no entanto. Todo o texto em alemão na foto estava substituído por palavras no alfabeto cirílico. Como que isso era possível? Como que meus pais e eu estávamos em uma foto de uma peça de propaganda russa? Então eu percebi.
Só havia uma explicação. A foto dos meus pais comigo só podia ser falsa. Com as mãos trêmulas, voltei a folhear os álbuns de fotos, olhando para todas as fotos dos meus pais e de mim. Quantas delas eram realmente reais? Quantas eram falsas? No entanto, havia algo mais que começou a surgir lentamente em minha mente. Quem as falsificou? E, mais importante, por quê? Seus Fui pais tirado estavam dos meus fugindo pensamentos aí, quando o amigão. telefone começou a tocar. Era o Michael. Não é só aquela foto. Ele disse com uma voz abalada. Tá bom, calma. O que você quer dizer? Lembra da viagem ao lago? Outra foto de banco de imagens. O mesmo quando o museu. Banco de imagens também. Mas como? Por quê? Não faço ideia. Tô falando com esse cara agora e enviei mais algumas fotos pra ele. Ele disse que a maioria das fotos são tiradas de alguma série de fotos sobre cidades soviéticas. Há outras, no entanto, que ele não tem ideia de onde vem. Ele notou que quase Caraca. todas parecem fotos de bancos de imagens ou que foram manipuladas de alguma forma. Cara, Eles eram espiões. sem dúvidas nenhuma, a história tá muito interessante, hein? Eu acho que foi a história mais interessante que, Tá legal, tá que eu já legal, ouvi tá legal. aqui no canal Sensor Lives. Direto do túnel do tempo. Você tá tentando me dizer que todas as fotos aqui... Eu parei. Não conseguia dizer. Sim, são todas falsas. O Michael terminou a frase por mim. Mas que merda isso significa? Essa é a minha vida. Quer dizer, as nossas vidas. Como que alguém pode falsificar tudo isso? Não recebi resposta do outro lado da linha. Só ouvi uma respiração pesada e trêmula por alguns segundos. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu vou continuar falando com esse cara e ver se consigo descobrir mais alguma coisa. Tá, Michael, mas o que você... Não consegui terminar, pois ele desligou. É, galera, finalmente saímos, né, das histórias. Isso é um trabalho para Sam e Jim Winchester. Sim. Especialistas em manipulação. Chama os homens. Chama os homens. Don't cry no more. Tum, tum. De suspense com Satanás e agora estamos nas conspirações da União Soviética. Não, interessante, porque, tipo assim, não só a União Soviética, mas nesse contexto de Alemanha com um partido bizarro no poder e depois com a União Soviética e, né, tinha muita manipulação de imagens, isso é fato. Tipo, a galera apagava pessoas, né, manipulava fotos, isso aconteceu real. Finalmente vou poder usar aquele meme. Olha, gente, acabei de alimentar um vira-latinha aqui na Rússia. Ele é tão fofinho, se violento, porque tem orelhinhas que dá vontade de agradar. O Steven, depois desse... O russo mais fraco, né? Abraçado com uma garrafa de uísque, abraçado com um urso. papo todo ficou... Mano... Nem sei mais o que pensar, né? Acabei de descobrir que as minhas viagens entediantes, na real, eram passeios turísticos pelas paisagens soviéticas. E de que minhas viagens não tinha nada, né? Porque eu não tava lá. Não é... Pior que eu tinha vontade de conhecer a Rússia. Você tinha? Agora não dá mais. Porque tem o maior metrô do mundo lá, que é tipo o bagulho anti... né? Bombas. Subterrâneo, né? Isso. Pô, tem várias coisas tem, que tipo são uns bunkers, históricas, metrô, assim. não é? Eu tinha, né, mano. bastante vontade de conhecer isso aqui. Ai, eu não sei, eu não vou muito com cara de russos. Me desculpe, gente. É porque eu já vi tanto vídeo de russo tratando mal estrangeiro. Não, mas eu acho que eu fico com o pé atrás. Eu fico assim. Obviamente que isso será? é um preconceito, deve ter muito russo gente boa, né? Ai, não, tem russo gente boa, mas eu confesso que eu Mas tenho tem muita gente que tem preconceito com francês, e a gente Eu tenho foi bem preconceito. tratado na França. A gente foi bem tratado. Mas o preconceito que eles fedem é real. Calma aí. Gente, não tem como contestar, isso aconteceu com a gente. Isso é empírico, a gente realmente sentiu cheiros muito fortes de pessoas. Isso aconteceu, realmente, mas... Eu fiquei o questionamento, cada um com as suas experiências e vivências. Não, pra mim é não. No que vai dormir um aconteceu, dia fazer o quê? com saudade dos pais mortos, de luto, e acorda no outro descobrindo que tem uma conexão pessoal com a Guerra Fria. Tem algumas Conexão experiências neural. humanas que realmente são únicas, né? O que não é o caso de hoje, porque assim como o Steven, o Michael também tá passando por isso, então essa é uma experiência esquisita, mas não é única. Nos dias seguintes, não consegui fazer nada. Passei por todas as fotos e álbuns novamente. Se todas aquelas fotos eram falsas, por que eu tinha lembranças das viagens? Como eu poderia me lembrar de visitar um maldito museu no meio da Rússia? Peguei uma foto dos meus pais.
Eles morreram 2 anos atrás, não foi? As lembranças da polícia chegando à porta, o funeral, tudo isso ainda estava na minha mente. Então, comecei a pensar no funeral. Pela primeira vez, realmente comecei a pensar sobre isso. Quando exatamente tinha sido? Eu sabia que tinha sido há uns 2 anos, mas em Caraca, nem isso ele tem na cabeça. Aí é foda. que dia? Em que mês? Onde foi? Deve ter sido nessa cidade, certo? Quer dizer, foi onde eu cresci. Balancei Você a é um cabeça. robô. Você é Uma IA. uma IA. Você é Uma experiência do uma governo. experiência social. Você é um... Meu Deus, você vive numa simulação. Eu estava fora de mim. Mal tinha dormido e minha mente estava confusa. Claro que tinha sido aqui, certo? Se eu fosse ao cemitério, eu encontraria o túmulo deles. De repente, um calafrio percorreu minha espinha. Onde exatamente ficava o túmulo deles? Estava prestes a sair para procurar quando meu telefone tocou novamente. Era o Michael mais uma vez. O Steve então atende o telefone e pergunta: E aí, cara, descobriu alguma coisa? Michael? Michael, você tá chorando? Tá tudo bem? Então, depois de engolir o choro, o Michael fala o seguinte: Eu descobri o que é tudo isso, mas não posso te contar, Steven. Putz! Eu falei. Caraca, hein? Eu falei Por que era pra favor, deixar deixa quieto. quieto. Não vale a pena. Esquece toda essa história e segue sua vida. Nada de bom vai sair disso aqui. e desliga o telefone. É, eu já pegava o carro na hora e ia até a casa dele. Vai na casa dele. Ah, agora eu fiquei curioso. Pô. Se Ai, antes não, agora eu quero saber. Não, agora, tipo assim, se eu já cheguei até esse momento, agora eu vou até o final, né? Porque era pra eu ter parado lá atrás. Eu não parei e agora vamos até o fim, né? É o famoso, o que é um peido pra quem já tá cagado? Filho da puta. Tem isso daí Porra, também, Michael, né? conta, filho da puta. Obviamente, o Steven quer saber a verdade, né? Tipo, nem que ele se arrependa depois, ele tem que saber a verdade agora. Ele e a gente. Pô, chegamos até aqui, a gente quer saber o que tá acontecendo. Só A que o fofoca tem Michael que vir bloqueia completa, o Steven em tudo. Então o Steven não Fofoca consegue pela ligar, metade é não consegue foda, mandar né? mensagem, não consegue mandar e-mail. Então os dias se passam e o Steven vê o rosto do Michael nos tabloides. O Michael foi de uma dessa pra Ele melhor. desviveu. Um cara, nos seus 30 e poucos anos, pulou de uma ponte. E era o rostinho do Michael na notícia. Desviveu. Então ele fica todo arrepiado. E a primeira coisa que ele pensa não é, putz, agora eu não saberia a verdade. A primeira coisa que ele pensa é, o que foi que ele descobriu que fez ele cometer algo assim? O que de tão terrível foi que ele descobriu? O que foi Vamos invadir a casa do Michael. Com certeza. Bora tão ver, terrível hein? que ele descobriu, porque eu quero descobrir também. Então ele pega o carro, fica 3 horas na estrada e chega na casa do Michael, que obviamente tá trancada. Só que o Michael, além de bagunceiro e sujo, ele também é meio distraído, né? Então o Steven percebe que ele deixou uma janela meio aberta, assim, sabe? Então ele empurra tudo que ele consegue, se esmaga assim na janela e cai pra dentro da casa. Eu entrei escondido na casa e atravessei toda a bagunça até chegar de volta. Ai, mano, que agonia. Tá me dando agonia. Eu vou desmaiar. Vai desmaiar? Vou desmaiar. Muita ansiedade tá surgindo Volta à aqui sala dentro de do meu estar. peito. Metade dos computadores estavam destruídos. Droga. Tá destruído, mas e o HD? Será que ele sabia que eu viria aqui? Então, encontrei uma pilha de papéis no chão. Alguns eram impressões de fotos de bancos de... Falando esse bagulho do HD, mas eu vi... Sabe aqueles caras que pega uns... Esse eu acho que é real, tá? Uns imã, super imã, taca no lago pra E ficar... pegar coisa assim. Eu vi um cara que ele puxou e ele veio tipo um... Não era bem um cofre, mas era uma caixa... Você viu isso já? Eu já vi uns vídeos desses. Uma caixa de metálica fechada com cadeado. Ele vai lá, quebra o cadeado. Tinha umas fotos e umas coisas e uma bala usada. Vixe, dentro do rapaz, bagulho. Solucionou uma cena de crime. Junto com uma arma. E isso daí foi um Assassin's Crazy. Eu acho que foi. Isso daí foi um Assassin's Crazy. A pessoa guardou como memória. Era como gringo o recompensa. vídeo e os comentários eram só assim. Cara, eu acho que não faz bem se postar isso na internet, não. Ah, mano, eu achei, tô postando. Ninguém mandou jogar aí no lago, né? É foda. Mano, mas assim... Loucura. Loucura. Mas é uma boa premissa pra uma história também, né? É.
Eu vou Daria pra escrever um livro de tipo assim, ele foi lá e acha alguma coisa dentro de uma caixa e começa a desenvolver. Coisas estranhas começam a acontecer com ele. É uma boa premissa, porque as pessoas realmente fazem isso hoje em dia. Vou trabalhar nisso. E os outros estavam cobertos de texto. Quando os peguei, pareciam documentos científicos. Estágio 7, alteração de memória. Ele é um experimento. Ele é um experimento. Ele é um IA, ele é um robô, ele é um experimento social. Jeitos de teste são infundidos com memórias artificiais para criar a ilusão de uma vida normal. Que merda é essa? Fui passando a pilha e verifiquei outro documento. Estágio 3, aceleração do crescimento. Manipulação genética garante a maturidade dos sujeitos de teste em apenas uma fração do período normal de crescimento humano. O que eu tava lendo? Isso não fazia sentido. Verifiquei o restante dos papéis, mas todos eram parecidos. Passei por toda a pilha até encontrar o último. Estágio 13. Terminação do projeto e desenvolvimentos futuros. Os sujeitos de teste apresentam resultados insuficientes. Projeto considerado mal sucedido e deve ser encerrado imediatamente. A eutanásia dos sujeitos de teste restantes é considerada desnecessária. Devem ser mantidos sob vigilância para coletar informações sobre adaptabilidade à sociedade e eles são experimentos. normas sociais. Não tô entendendo nada. Quando eu verifiquei a data, vi que esse último documento era do início de 2017. Foi o mesmo ano que meus pais morreram. Minha cabeça tava girando. Isso não pode ser real, né? Passei pelas pilhas mais uma vez pra ler mais. Mas então, ouvi algo. A porta da frente foi aberta e escutei o som de passos pesados. Pula a janela! Você acha que ele Pula a janela, encontrou outro sujeito? Ouvi uma voz dizer... Não, os registros mostram que ele tentou contato, mas não compartilhou nada. Eu congelei. Caralho, quem são esses? Quando os passos pesados se aproximaram, eu disse a mim mesmo que precisava sair dali. O mais rápido e silenciosamente possível, eu voltei pra janela e saí. Não demorou nem um minuto pra que eu fosse embora. Eu não fazia a menor ideia do que acabaram de presenciar. Será que alguma dessas coisas era real? Isso tinha que ser uma piada doentia, não tinha? Mas e aqueles malditos documentos que o Michael encontrou? Pô, não guardou nenhum. Eu dava uma dobradinha e colocava aqui na cueca. Não é não? Não? Só eu? Eu lembro muito do caminho de volta pra casa. Eu estava completamente fora de mim. Ainda estou. Quando cheguei em casa, revirei tudo pra encontrar qualquer tipo de informação sobre meus pais. Mas não Caraca, interessante, hein? havia nada. Eles parecem existir apenas nas minhas memórias e nessas fotos antigas. Quanto mais penso nisso, mais percebo quanto não sei nada sobre eles. Quando nasceram? Quantos anos tinham? Eles se casaram? E se sim, quando? Enquanto estou aqui sentado escrevendo isso, não sei o que pensar. Alguma dessas coisas todas é real? Minhas memórias são reais? Eu mesmo sou uma pessoa real? E assim acaba a história. Gostei. Um bom conto. Caraca, ele não descobriu o que ele é. Mas eu acho que aí já deu mais Não, pra ele é um interpretação. experimento, né? Mas ele é um clone. Mas é um clone, né? Que ele cresceu é um rapidinho. Robô, ele é um alienígena, Eu acho que é um clone. Porque aí ele falou, faz um ser humano crescer em... Isso lembra aquela história dos gêmeos, os trigêmeos. Eu lembrei disso, eu ia falar disso. Aquela história dos trigêmeos Real, que tá? é real. Americana. Tem um documentário no Netflix sobre... Que Mano, e é impressionante como a genética faz muita coisa bater, né? Uhum. Porque os três, tipo assim, eram trigêmeos, eles foram adotados por 3 famílias diferentes. Cara, o governo, ele monitorava os 3. Eles eram um experimento, mano. É doideira? Eles eram um experimento eles do governo. Eles eram visitados pelos... Era cientista, eu acho. Não sei se era CIA. Iam lá pra ver como que eles estavam desenvolvendo. Sim, diferente, mano. Né? Morando em famílias diferentes, cada um era loucura. Era literalmente um projeto. Eles recebiam, os pais recebiam até uma ajuda de custo, não tinha um bagulho desse? Algum deles? Eu não lembro ao certo. Mas tem na Netflix, tipo assim... Não, acho que os pais que adotaram não sabiam. O mais pobre, eu não sei se o mais rico sabia, tinha um bagulho desse. Eles eram 3 famílias de 3 classes sociais diferentes. Era um que tinha mais grana,
um outro que era classe média e um que era bem pobre. É porque eu lembro que tem uns caras que falavam que, tipo, os cientistas aqui, eles falavam que era da assistência social, que todo mês tinha que ir lá Verdade, tinha esse rolê. pra ver como que a criança tava na casa. Isso. Falavam que era da assistência social, mas na verdade os caras, tipo, tava fazendo um experimento mesmo. Isso aconteceu real, mano. Tipo, doideira, né? E imagina quantos experimentos vários dessas potências, esses governos aí, eles podem ter feito, né? É loucura. Não é possível. Não é possível. Juro. É assim que acaba a história. Ai, que puta. Nossa. Assim, aqui eu tô tranquilo porque gente, podem ficar tranquilos se vocês estão ansiosos. O governo brasileiro não tem capacidade de fazer isso. Todo mundo que tá lá no poder... Não, amigo, você não é nada especial. A gente que só tá mais aqui... um fudido junto com a gente não aqui. tem nada. Eles não têm capacidade de guardar o segredo, tá ligado? Não tem capacidade de fazer nada disso. Então relaxa. Não tem nem o dinheiro pra fazer isso, não. Então, Todo mundo aqui pode ficar tranquilo. Fica de boa. Como eu falei, grandes potências podem ter. A gente aqui não tem capacidade de teoria da conspiração. No Brasil não se sustenta teoria da conspiração. É isso. Que gostinho de quero mais, que ódio. Eu até pensei se eu trazia essa creepypasta pra cá ou não. O gostinho de quero mais é tão forte que é quase insuportável. Eu tinha odiado esse final. Não porque ele é ruim, mas só porque... Como assim? Como assim? Eu quero saber. É porque assim, não tem final bom o suficiente pra essas histórias. Eu acho que é Eu que tô escrevendo o livro... Eu acho que isso daí só se isso daí virasse um livro. Não, então, sabe? mas mesmo assim, eu que tô escrevendo um livro, eu sei que, tipo assim, dependendo do número de perguntas que você cria, não tem final que fique bom. Uhum. E isso é mais difícil. Você tem que dar um final, mas não existe final melhor do que a expectativa pro final, entendeu? Uhum. Então, cara, é difícil, cara. É difícil você criar uma narrativa que seja interessante, que cumpra, tá ligado? O que a pessoa realmente gostaria, né? Mais! Me dá mais, me dá mais. Me deu vontade de chegar aqui e terminar a história de outro jeito, sabe? Se Entregar se tudo um final certo, que eu inventei pra vocês. Mas assim, pelo menos não acabou sendo a culpa de Satanás, né? Sendo alguma coisa de adoração ao diabo, porque todos os últimos vídeos que eu... tipo, foi pra um lado que não é um lado mais comum, né? Que tipo... não é nada, tipo, sobrenatural. Eu gostaria que se fosse um bagulho, tipo assim, conhecer um universo paralelo. Eu acho maneiro também, só que eu não sei como encerrar bem essa história. Eu acho que ficou legal a história do Não, ficou boa? Eu trouxe. No final era culpa de Satanás de alguma forma. Então, hoje deu uma mudada, né? E eu vi que teve gente que comentou, ninguém sabe como acabar o final de uma história interessante, vai lá e coloca coisas com o demônio. Que coisa não criativa, que final preguiçoso, e eu concordo com vocês, também acho isso. Eu acho que é legal quando a história, desde o começo, vai ser sobre isso, tipo, a primeira profecia era sobre esse assunto, achei legal. Então, quando eu vi que o final era de conspiração com a União Soviética, eu falei, olha só, o pessoal vai gostar, uma coisa diferente, né? Agora vamos refletir um pouquinho sobre a história e ver o que a gente entendeu. Eu não acho que o Michael pulou da ponte. Eu acho que empurraram ele. Com certeza foi esse grupo secreto aí que se livrou do Michael. E também eu acho que foram eles que destruíram os computadores. E eles teriam destruído os documentos também se a casa do Michael não fosse uma bagunça completa. Provavelmente os documentos ficaram lá no meio da bagunça e eles não encontraram. Eu não sei se é isso ou não. A minha interpretação foi diferente. Eu acho que o Michael, ele realmente destruiu os computadores. Eu acho que sim. Ele ficou doido. Eu acho que ele ficou doido. E pulou da ponte. Porque a vida dele foi uma mentira. E eu acho que pode ter sido provável, sim, que ele pulou da ponte. Eu acho que os dois casos são viáveis nessa história. Ou pularam ele da ponte ou ele pulou da ponte. As duas coisas são viáveis. Agora, eu acho que não é tão viável assim, porque vamos imaginar que seja uma coisa governamental. Pô, os caras, eu acho que a primeira vez que eles estariam entrando é aquela que o cara tava lá. Porque se os caras estivessem entrando antes, então, eu acho que eles teriam queimado a casa, por exemplo. Eles quebraram o bagulho e saíram, e por que eles voltaram? Tipo assim, eu acho que realmente os caras eles estavam indo ali pela primeira vez no momento que o Steven tava na casa, tá ligado? Olá, ter uma casa tão podre que nem rato sai vivo, às vezes pode ser benéfico, né? Porque assim, por Pularam ele, Silva? Não quis falar, né? Steven realmente foi benéfico descobrir esses documentos. Imagina ficar na dúvida pelo resto da vida do que aconteceu, que alguém tinha a resposta e essa pessoa se foi e você nunca vai descobrir. Eu acho que foi melhor pra ele descobrir, porque sim, vai embaralhar a cabeça dele, ele vai perder totalmente o senso da realidade, o senso de identidade que ele tem, mas pelo menos ele sabe uma resposta. Mas o bagulho é meio show de Truman, né? Porque a partir do momento que você descobre isso, o que é real, o que não é na sua vida? Imagina isso. É assustador essa ideia.
É tipo um bagulho pra enlouquecer mesmo, porque você... Imagina assim, mas peraí, será que até meu trabalho, quem trabalha comigo... Acho que você começa a desconfiar de tudo e todos. Exatamente, tipo, tudo é uma mentira? Até quando é uma mentira? O relacionamento que eu tô é uma mentira? Será que as pessoas que eu tô envolvido é uma mentira também? Quem é real? É droga. Eu acho que é pior você não saber. Agora vai ser difícil pra ele, mas um dia ele vai superar. Ou não, né? Ou ele vai... Enfim. Eu acho. Se ele estiver vivo. Será que ele tá vivo? Recebi uma mensagem no Reddit. Gente, eu nunca falo com ninguém no Reddit. Ai, que nervoso. Tá falando aqui, ó. Deixa o like no vídeo, família. Nossa. Quem que é? Senhorita Greco, você não devia ter espalhado essa história. Aí, ó. Se estivesse usando NordVPN. Você. Foi bom. Caraca, foi uma boa propaganda aqui. Precisa ser mais específico. Eu espalho várias histórias. Coisa estranha, né? Eles não sabiam que eu tinha conhecimento de tudo, que eu sabia a verdade. Eles não sabiam. Mas agora eu estou em perigo e a culpa é sua. Gente. Quem tá falando? Eles vão sumir comigo, não posso evitar. Zezinho 42069? Eles vão sumir comigo, mas antes eu vou sumir com você do Fizig? Do Fizig? O que é do Fizig? O que significa do Fizig? Alemão pra cabra estúpida? Ei, Steven? Não adianta trancar a porta da sua casa. Fala que tem uma arma, mulher. Aí eu falo assim, seu otário, não tá trancado. Aí ele, obrigado pela informação, tá ligado? Me tira essa dúvida. Você sabe falar português? Ou tá usando o tradutor? Se você for aparecer aqui mesmo, já aviso que eu não sei falar alemão. Nós vamos morrer juntos, tá feliz? Achei romântico. Nós temos a mesma idade. Credo. Acho que pode super dar certo. Pensei que se eu fosse ter um namorado sobrenatural, seria um vampiro, né? Ou um lobisomem. Mas até que um humano criado no laboratório é bem legal também. Dá pra ajustar as suas configurações? Meu Deus. Eu sou um pouco exigente. Eu sei que você não tem essa informação no momento, mas para minha pesquisa de campo, a gente vai precisar descobrir a data e o local exato do seu nascimento. Ou melhor, da sua criação. K. Ele não sabe o que quer dizer kkk, né? Não vai ter isso no tradutor. Dependendo do KK que você colocar aí, vai ser bem complicado, né? Você é alemão. Dependendo da quantidade de K que você colocar. Ainda mais falando com o alemão aí. Não pega muito bem. Ou melhor, da sua criação. LOL. Quer saber? Deixa quieto. Ele me bloqueou. Olha aí. Encalhada ainda, coitada. Eu acho que talvez Robert Pattinson e um Edward Cullen não seria foi melhor. Vez. Essa é a sensação de passar por uma humilhação pública? Não é boa, não. Esse foi o vídeo. Ela faz o roleplay dela. Ela tá... Parece geada fazendo roleplay. Parece. Tá ligado? Entrou na história real. Maneiro o vídeo, hein, gente? Gostaram? Comentem aí, eu quero saber de vocês. Quem gosta legal, de meninas que estiverem aqui, sigam a Lari, Lari_SS. Sigam o canal, né? E na dúvida, não tente lembrar da sua infância.
Lembra que eu comecei o vídeo falando que eu não lembro de nada da minha infância? Então. Será que dá pra mudar suas configurações também? Já tentei, não dá certo. Putz.